E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. E bom pessoal, hoje eu tô aqui com a parte 7 de programas polêmicos. Eu vou começar a lista falando de um dos desenhos mais subestimados da Cartoon Network, Titãs Simbiônico. Porque além daquela cena polêmica da dança, existe uma outra cena que pode ser considerada bem polêmica também, que é do episódio A Fortaleza da Ilusão. Aqui o Lance e a Ilana são sequestrados pela G3 com a intenção de descobrirem mais sobre eles. E para obterem informações, o general interroga o Lance, o amarrando em uma cadeira, mas como o Lance se recusa a falar qualquer coisa, então o general começa a socar o Lance no rosto para forçá-lo a cooperar. Qual é a sua missão? O que fazem na Terra? E a polêmica aqui foi a seguinte: a Cartoon Network desde o início ficou com o pé atrás para provar a cena, já que ela mostra coisas bem pesadas como carcerê e tortura com violência. Então, para driblar a censura, a produção usou alguns truques, como deixar a cena muito escura e o sangue é visto como algo roxo e escuro, além de que os socos não são mostrados diretamente no rosto do Lance. Mas do mesmo jeito, quando o episódio foi lançado no dia 3 de dezembro de 2010, o sangue na boca do Lance sofre um pequeno corte após o segundo soco. Mas na HBO Max, por algum motivo, esse corte não existe. E ainda falando de desenhos da Cartoon, o próximo desenho é o Laboratório de Dexter. Porque além daquele episódio com os palavrões, existe um outro episódio que também foi banido e pouca gente sabe, que é o episódio Disque M pra Macaco, o churrasco. Aqui os amigos da justiça organizam um churrasco de aniversário pro macaco, mas o evento é interrompido pelo Colher Prateada e o Churrasqueiro dos Mundos. Eu sou o Colher Prateada, guia culinário, assistente e funcionário pessoal do meu amo, o grande colossal cósmico, o Churrasqueiro dos Mundos. E a polêmica aqui foi a seguinte: após o episódio ter sido exibido, ele foi banido de reprises na Cartoon Network e até foi excluído do DVD da primeira temporada, além de não estar disponível nos serviços de streaming ou box completo do desenho. Mas ainda assim, ele foi incluído no DVD da primeira temporada, lançado na região 4. Segundo rumores, o motivo do banimento era porque o Colher Prateada era um estereótipo de um homem gay, além do fato do Crank ficar bêbado no final. Mas o real motivo foi porque os roteiristas receberam ameaças de violação de direitos autorais da Marvel Comics e dos herdeiros de Jack Kirby devido ao uso indevido do surfista prateado, que no caso aqui é o personagem Colher Prateada, especialmente no que diz respeito a estereótipos homofóbicos. E ainda falando de desenhos da Cartoon, o próximo desenho é o reboot das Meninas Superpoderosas de 2016. Porque assim como o desenho original gerou polêmica por causa daquele episódio do Gnomo, esse aqui também gerou uma polêmica, que foi do episódio Chifre Doce Chifre. Aqui a Lindinha conhece o Donnie, que quer se tornar um unicórnio, então querendo provar a existência de unicórnios, ela pede pro professor que transforme o Donnie em um unicórnio. Mas o experimento dá errado e o Donnie se transforma em um monstro. O que você fez comigo? E a polêmica aqui foi a seguinte: o episódio foi criticado pelo pessoal LGBTQ+, por causa da forma que abordaram temas transgêneros, visto que nele o Donnie quer mudar, sendo visto como uma metáfora para uma pessoa que se identifica como alguém do seu sexo oposto. Mas ao fazer isso, ele vira um monstro, como se o transgênero fosse uma abominação. Mas logo, os roteiristas afirmaram que o episódio nunca veio no intuito de abordar o transgênero e ele só foi comercializado dessa forma.
Agora eu vou falar de um desenho bem polêmico do Mickey Mouse, que é um desenho que é bem antiguinho, lá da época que o Mickey ainda era em preto e branco, que é o curta The Mad Doctor de 1933. Aqui o Pluto é sequestrado por um cientista maluco que o leva para o seu castelo para usá-lo em seu experimento. Então o Mickey vai atrás para resgatar seu cachorro, mas ao chegar no castelo ele se depara com vários esqueletos vivos, e no final, quando ele é torturado pelo cientista, é revelado que tudo não passou de um pesadelo. E a polêmica aqui foi a seguinte: na época muitos criticaram o curta devido ao seu tom sombrio, e alguns cinemas se recusaram a exibir ele, já que acreditavam que ele era assustador demais para crianças. E por esse mesmo motivo, ele foi totalmente proibido no Reino Unido e na Alemanha nazista. E ainda falando desse submundo das animações polêmicas do Estúdio do Rato, existe uma outra controvérsia que é bastante comentada na internet até hoje, que é do filme Bernardo e Bianca de 1977. A polêmica aqui foi a seguinte: no dia 8 de janeiro de 1999, 3 dias após o segundo lançamento do filme em VHS, a Disney anunciou o recolhimento de 3,4 milhões de cópias de fitas VHS porque foi encontrada uma imagem borrada de uma mulher nua, sendo algo que só poderia ser visto assistindo em câmera lenta por ser algo muito rápido. Então, quando o VHS do filme foi relançado, a imagem foi removida. Agora eu vou falar de uma polêmica de Toy Story, que é uma polêmica que pouca gente conhece, já que ela não é muito comentada, que está especificamente no filme Toy Story 2. O que acontece é que nos erros de gravação do filme, tem uma cena onde o mineiro está conversando com duas Barbies, onde ele afirma que vai conseguir um papel para elas em Toy Story 3. Sabe, eu vou arrumar um papel para vocês no Toy Story 3. E a polêmica aqui foi a seguinte: em 2019, no 20º aniversário do filme, essa cena foi removida por causa do movimento Me Too, um movimento contra o assédio sexual e agressão sexual que ganhou muita força em outubro de 2017. E por causa disso, a cena foi cortada no Disney Plus. Pessoal, se vocês estão achando interessante todas essas polêmicas em relação a esses desenhos, ou vocês já sabiam de algumas delas, então eu só vou pedir algumas coisas em troca, que são deixar o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum dos vídeos novos que eu postar aqui. E também peço para vocês compartilharem com seus amigos, que sério, isso vai me ajudar demais aqui. E também convido vocês a me seguir no Instagram, que é @cineleandro, porque por lá nos meus stories vocês sempre vão ficar sabendo das novidades do canal, então fiquem por dentro. Agora, indo para esse universo das séries de comédia do Disney Channel, eu vou falar de uma polêmica que pouca gente comenta a respeito, que é da série Boa Sorte Charlie. A polêmica tá no episódio Uma Árvore. Aqui a Amy e o Bob organizam uma tarde de brincadeiras com uma amiga da Charlie e descobrem que ela é filha de um casal de lésbicas. Oi! E a polêmica aqui foi a seguinte: organizações conservadoras como a 1 Million Moms protestaram contra o episódio, pedindo para Disney não exibi-lo por apresentar um casal do mesmo sexo. E em janeiro de 2014, o mês que o episódio foi exibido, a Mia Tallarico, que é a intérprete da Charlie, recebeu ameaças de morte no Instagram quando ela só tinha 5 anos. E por fim eu vou falar de uma polêmica que praticamente só é comentada aqui no Brasil, que é da série Todo Mundo Odeia o Chris. A polêmica tá no famoso episódio Todo Mundo Odeia Lasanha. Aqui o Chris recebe a maconha de um criminoso que afirma que vai pegar ela de volta. Mas como ele não sabe onde esconder a erva e com medo de ser descoberto, o Greg sugere que eles a usem. A propósito, eu tive uma ideia. Talvez a gente devesse usar para eliminar as provas.
E a polêmica aqui foi a seguinte: esse episódio foi exibido apenas uma vez na Record e depois foi proibido por causa dessa trama da maconha. Mas acabou que a TBS exibiu o episódio completo e com cenas que foram cortadas, como uma onde o Chris Rock avisa para o público não fumar maconha. E aí, aqui é o Chris Rock. E eu quero aproveitar o momento para dizer que esse canal de TV não aprova o uso de erva ou nenhuma substância ilegal. Mesmo que seja legal. Então, por favor, não me processa. Agora, vamos voltar ao programa. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários mais algum outro programa polêmico que eu não falei aqui, porque quem sabe eu não posso trazer numa parte 8. Se vocês gostam desse tipo de vídeo onde eu falo de programas polêmicos, então dê uma olhada nessa playlist aqui, porque aqui só vai ter vídeo onde eu falo disso, sabe? Só de programas polêmicos, que sério, esses vídeos aqui, apesar de alguns já serem antigos, vale muito a pena serem assistidos. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!